bem-vindos ao Terra Viva, Diálogos para Políticas Públicas. Hoje temos um tema muito importante e essencial para o futuro da agricultura e também do planeta. Vamos falar da agricultura regenerativa na prática, ou seja, vamos ver as experiências e os desafios. Esta série de conversas tem como objetivo, antes de mais, promover uma reflexão e também pensar em propostas concretas para as políticas públicas sustentáveis, reunindo especialistas, investigadores e produtores. Meu nome é David Fanguer, sou investigador do Terra RIF, sediado aqui no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, e estou hoje aqui rodeado por dois convidados, começando pelo professor Gottlieb Bach, da Universidade de Évora e também presidente da European Conservation Agriculture Federation. Muito obrigado por ter vindo. E o engenheiro João Coimbra, produtor na Quinta da Cholda, com uma experiência prática em agricultura regenerativa. Muito obrigado pela sua participação. É um gosto tê-los aqui nesta conversa, onde vamos, de alguma forma, tentar um bocadinho entender o que é a agricultura regenerativa, que novidade é que isto traz em relação a outras agriculturas que já são praticadas há muitos anos e depois tentar um bocadinho trazer a prática aqui para esta conversa com aspectos talvez mais técnicos e alguns aspectos mais científicos à conversa. Portanto, a agricultura regenerativa não é novidade, é uma abordagem que vai muito além da sustentabilidade. O que é que ela propõe? Basicamente, o restaurar ecológico dos sistemas agrícolas, tentar trazer o solo à sua produtividade máxima, aumentar a biodiversidade e também uma componente mais social, penso eu, juntar aqui algumas comunidades que estavam talvez mais dispersas. Neste contexto de alterações climáticas, degradação de solos, esta prática aparece como uma solução e iremos debater se é a única solução, se ela se encaixa com outras práticas ou não. As perguntas do debate são, obviamente, como é que se põe isto tudo em prática, ou seja, no dia-a-dia dos produtores, como é que isto se põe a funcionar, quais são os desafios, quais são as vantagens e também vermos o que é a ciência, o que é que as políticas públicas podem fazer para contribuir para para este avanço da agricultura regenerativa. São estas as questões que nos vão aqui ocupar durante esta nossa conversa e começava já com uma pergunta ao professor Gottlieb Bach. Começámos por falar muito da agricultura de conservação, pouco a pouco houve uma evolução, hoje em dia falamos de agricultura regenerativa. Gostava que nos explicasse, assim, de forma sucinta, quais são as principais diferenças entre a agricultura de conservação e esta agricultura regenerativa e se conseguisse também explicar como é que esta agricultura regenerativa existe neste nosso contexto europeu. Ora bem, o termo e o conceito da agricultura regenerativa nasce mais ou menos por volta de 1983 e foi uma definição, uma abordagem feita pelo Rodale Institute nos Estados Unidos. Portanto, hoje o Rodale Institute é mais vocacionado para a agricultura em modo de produção biológico, mas em 83, então, o Rodale Institute definiu essa agricultura regenerativa com base em 4 conceitos e práticas que, por um lado, visam o abandono da mobilização do solo, ou diminuição ao máximo, a eliminação de períodos de solo nu, sem cobertura nenhuma, a diversidade de plantas sobre o terreno e, por fim, também propõe ainda, e acha que é fundamental, a integração de gado, tanto no sistema agrícola. Portanto, são esses os 4 princípios a partir dos quais nasce a agricultura regenerativa. Depois, no final do século passado, já mesmo em 98, 99, pela FAO foi definido o conceito da agricultura de conservação, que, ao fim e ao cabo, visa também 3 desses conceitos, nomeadamente a perturbação mínima do solo,
a cobertura permanente através de resíduos, através de plantas a crescer sobre o terreno e, por fim, a diversidade das culturas sobre o terreno, nomeadamente, quando estamos a falar de sistemas agrícolas de plantio, portanto, de culturas arvenses, estamos a falar de rotações de culturas. Portanto, ou seja, a diferença da definição inicial da agricultura regenerativa e da agricultura de conservação não são assim tão grande. Falta, entre aspas, na agricultura de conservação, o conceito da integração de animais no sistema. E nós sabemos que há muitos sistemas agrícolas que, por definição ou por impossibilidade, por simplesmente não têm animais nas explorações e no sistema. Portanto, daí essa limitação desse conceito da agricultura de conservação nos 3 princípios que acabei de mencionar, que são os 3, a perduração mínima do solo, a cobertura permanente, não deve haver período do ano em que o solo não estivesse coberto, e, por fim, também a diversidade de plantas sobre o terreno. Isso para minimizar a necessidade para inputs externos. Portanto, assim nasce quer a agricultura regenerativa, quer a agricultura de conservação, que, por sua vez, é a evolução da agricultura, não é bem a agricultura, é da mobilização de conservação. Que essa mobilização de conservação já é um conceito bem mais antigo, que nasce em meados do século passado, como consequência das grandes tempestades de areia que se verificaram nos Estados Unidos. Aí chegou-se já muito cedo portanto, à ideia de que é preciso alguma cobertura mínima do solo para evitar portanto, esta erosão eólica, que foi na origem do chamado Dust Bowl, nas pradarias dos Estados Unidos no século passado. Ou seja, isso requer a redução da intensidade da mobilização do solo, a fim de deixar o solo coberto no mínimo em 30% da sua superfície. Isso já seria suficiente para reduzir a erosão drasticamente. Mas isso é o nascimento da mobilização de conservação, que foi evoluindo para a não mobilização, que depois também, já mais para frente, nos anos 70, 80 do século passado, e muito também, não só nos Estados Unidos, mas também na América do Sul, chegou-se à conclusão que a cobertura parcial do solo permanente ou a não mobilização não seria suficiente. É preciso mais alguma coisa. E depois houve esta integração destes 3 princípios na agricultura de conservação. Depois da definição da agricultura regenerativa pelo Rodale Institute, caiu quase em esquecimento. E só muito recentemente teve um renascimento desse conceito da agricultura regenerativa, e hoje em dia toda a gente fala da agricultura regenerativa como fosse uma coisa nova. Uma coisa nova e a solução para portanto, todos os problemas da agricultura. Ok. A nível do contexto europeu, estas práticas, chamamos de um movimento, ou esta moda, tem mais peso nas regiões do norte da Europa, nas regiões do sul da Europa, que são mais, digamos, castigadas, com mais erosão, uns solos mais pobres. Conseguimos fazer assim um mapa da utilização destas práticas, ou já está completamente uniformizada e já é usada em todos os países ou todas as regiões europeias? Não há, de facto, nenhum mapa, nenhuma tendência clara. Se me falasse da agricultura de conservação, aí até teria alguma informação sobre a adoção das práticas da agricultura de conservação na Europa. Portanto, há países que estão mais à frente que outros,
mas em termos da agricultura regenerativa ainda não há nenhum mapeamento. Existe um relatório publicado em 2023 pela Universidade de Wageningen que tenta fazer esta comparação entre várias abordagens, entre outras, a agricultura regenerativa, a agricultura de conservação, a agricultura em modo de produção biológica e até um conceito que é a agroecologia. Mas uma vez que não há uma clara definição e um entendimento não consensual da agricultura regenerativa, é muito difícil nós dizermos há mais ali, há mais aqui. É muito difícil. Portanto, mas vamos para já. Pronto. Antes de avançar aqui para o engenheiro, gostava só de... Falou aí em diferentes tipologias de agricultura. Quanto a si, de onde é que vem esta necessidade de termos assim tantas definições ou tantas terminologias para práticas que são muito parecidas umas com as outras? Já falou aqui da agricultura biológica, agricultura de conservação, agora também se fala um bocadinho da agroecologia, agricultura regenerativa. Isto não vai tudo... o objetivo é sempre o mesmo, que é basicamente termos um sistema produtivo e com uma boa saúde em termos de solo. Ou existem aqui algumas nuances? Existem bastante nuances. Até dentro da agricultura regenerativa, até há quem distinga entre a agricultura regenerativa como definido pelos filósofos, ou uma agricultura regenerativa filosófica. Há uma agricultura regenerativa como é entendida por entidades e instituições ligadas ao desenvolvimento. E, por fim, há uma agricultura regenerativa corporativa. Ou seja, enquanto a primeira, a filosófica, é mais virado para o conceito da agroecologia, e, mais uma vez, é um termo não consensual, a agroecologia, enquanto a agricultura regenerativa, entendida por entidades de desenvolvimento, vai mais até no sentido da agricultura em modo de produção biológica, enquanto a agricultura regenerativa, como é entendida por empresas, por multinacionais, essa sim já vai mais no sentido dos princípios da agricultura de conservação. Portanto, há muitas nuances no meio disto tudo. E, de facto, o que era preciso era um entendimento sobre aquilo que é fundamental no meio disto tudo, para chegar a determinados fins, porque a agricultura regenerativa mede-se mais pelos seus outputs, ou seja, outcomes, ou seja, aquilo que os seus objetivos. Certo. Não tanto como são atingidos esses objetivos. Hoje, o que conta aqui é o fim e não como se atinge. Exatamente. E, portanto, o ponto de entrada na agricultura regenerativa é sempre a saúde do solo. A saúde do solo. Enquanto a agricultura em modo de produção biológica não é medida pelos seus, por aquilo que atinge, onde quer chegar, não. É somente definida pela ausência de determinados produtos. Certo. De síntese. Sim. Somente. Portanto, é muito fácil. Independentemente dos benefícios ou inconvenientes Sim. que esse corte na utilização desses Exatamente. produtos possa ter. Muito bem. Já vimos aqui muitos conceitos. Vamos à prática, à realidade. Engenheiro, gostava que nos explicasse aqui o que é, no dia-a-dia, na prática, este conceito de agricultura regenerativa. Ou seja, o que é que isto significa? Como é que se faz? Ou, pelo menos, como é que se faz na Quinta da Chonga? Muito bem, muito obrigado a esta iniciativa, obrigado por comunicarem este nosso trabalho, nossa
atividade que cada vez mais é desconhecida de muitos e muitas vezes associada sempre a práticas menos boas da agricultura e daquilo que se faz no mundo rural. Portanto, é fundamental também a gente esclarecer um pouco o que é que se faz, o que é que se pensa, como é que nós trabalhamos estes temas. Em primeiro lugar, aquilo que eu acho é que nós muitas vezes vivemos destes conceitos mais académicos e mais técnicos e o agricultor isso é um bocadinho insensível a isso. O agricultor basicamente defronta-se com problemas de rentabilidade, problemas de capacidade de atrair ativos para o seu negócio, vive de problemas muitas vezes de ocupação do território, grandes zonas sem já atividade e, portanto, quem vai fazer a atividade está sozinho no meio de uma grande zona deserta e isso faz com que a economia agrícola tenha vida de pauperar-se. Ao contrário de muitas economias, ela tem uma coisa curiosa que é cada vez há mais apetência pelo valor da terra, mas aquilo que a terra produz é cada vez menor. Ou seja, o ativo agrícola a produção agrícola parece que é o menos interessante do negócio e isso é muito estranho porque temos um produto valioso, o chão de fábrica, sempre a subir de preço, com muita apetência para ter acesso a esse recurso e depois o rendimento do agricultor é muito baixo. E, portanto, não há atratividade pela atividade, há até um certo desprezo, pois o acesso a bens alimentares é universal, hoje temos as fronteiras abertas, frutos de uma globalização geral da agricultura, temos acesso a todos os produtos, nenhum consumidor já se põe a questão se vai haver alimentos amanhã, ele discute só se o vai comprar mais barato, se ele tem alguma qualidade vai estar um pouco mais caro, mas o acesso a alimentos, isso desapareceu. E é bom porque a população hoje já tem outros problemas para resolver e a alimentação está assegurada. O grande problema que nós vimos, e porque é que aparece, no meu caso, porque é que aparece este conceito e esta atração por este projeto, por esta forma de fazer agricultura, tem a ver a forma como os agricultores deixaram de ter rendimento. E, portanto, aquilo que para mim o conceito mais interessante da agricultura regenerativa é o conceito do agricultor sobreviver, subsistir e ganhar dinheiro, que é uma palavra que se usa muito pouco em termos académicos, em termos de conceitos, em termos filosóficos, porque admitimos sempre que há interesses que rodam este negócio, mas que não há o interesse do agricultor em ganhar dinheiro, em sobreviver, em ter um rendimento digno para a sua profissão, no limite ser atrativo para as próximas gerações, porque no fundo quem é proprietário ou quem é agricultor, há sempre um desejo também de continuidade, de que o negócio seja interessante para as próximas gerações. Portanto, sendo um negócio muitas vezes de várias gerações, para nós era fundamental ele desse rendimento. Se ele não der rendimento, mas o valor patrimonial continuar a valer dinheiro, ainda é interessante como ativo e vamos fazer com que ele suba o mais possível. A agricultura regenerativa, aquilo que propõe e aquilo que é para nós mais interessante e mais desafiador é o enriquecimento. A palavra é tornar a agricultura um negócio interessante, rentável, com margens interessantes, margens brutas, margens líquidas, que é isso que o agricultor não consegue ver em nenhum daquelas propostas da agricultura biológica, da agricultura sintrópica, da agricultura convencional. E, portanto, para o agricultor é um bocadinho indiferente os termos e os nomes que se queiram dar. O que interessa é se o modelo que ele está a abraçar, se aquilo que ele desenvolve, aquilo que ele pratica, se ao fim de um ano, se ao fim de 5 anos, lhes dá rendimento suficiente para ele ter um rendimento digno e, principalmente, se conseguisse fazê-lo sem degradar o ativo para a próxima geração. Porque, basicamente, principalmente os proprietários têm sempre esse cuidado de não degradar aquilo que receberam da geração anterior, isto nas empresas familiares, que é o meu caso. E, portanto, também não pode ser só um ganho de curto prazo, uma mineração, uma ida, no fundo, à base da vida, do negócio, do solo, mas sim permanecer, dar-lhe longevidade, dar-lhe projeção para o futuro. E este modelo mais, vamos chamar os 3 nomes, agroecológico, regenerativo, de conservação, é muito interessante, porque ela quer e tenta responder a estas 3 virtudes. A primeira de todas, deixar o agricultor com rendimento. Essa é o drive da coisa. Ou seja, hoje não se pode propor mais nada aos agricultores, nem se pode impor, porque pronto, temos a PAC que muitas vezes impõe, outras vezes propõe, outras vezes é um misto das duas, porque dando apoios leva a condiciona o agricultor a tomar decisões. Mas sim, isto é uma política que, no fundo, foi deixada ainda sem certificações, ainda a parte regenerativa, como vimos, ainda são conceitos muito vagos, muitos deles que ninguém sabe onde é que acabam as fronteiras uns dos outros, mas isso tem sido a oportunidade, porque ele tem vindo de baixo para cima e nunca foi um modelo imposto,
como um modelo orgânico, que teve uma tabela, alguém se juntou numa sala e discutiram fortemente que daqui para a esquerda és orgânico, daqui para a direita és químico. E isto não faz sentido em termos naturais, em termos agrícolas, em termos biológicos, isto não existe. Portanto, foi alguém que definiu, e para mim eu chamo uma certificação comercial. É um selo comercial que daqui para ali funciona de uma maneira. Portanto, em termos de agroecológicas, ambientais, de agricultura, não tem qualquer sentido. As práticas são boas e quanto menos produtos de síntese vimos que todos estamos de acordo, mas o agricultor, na visão mais regenerativa, não quer pôr produtos de síntese, não é para salvar o mundo, é para salvar a sua economia, a sua integridade económica, a sua integridade financeira. E, portanto, passa a ser uma necessidade absoluta, não havendo outro tipo de atração. E, a partir daí, ela pode ter efeitos laterais, colaterais, muito interessantes. Porque é que ela precisa de efeitos colaterais muito interessantes? Porque ela, se melhorar o solo, né, como vimos, tudo isto se concentra à volta da saúde do solo, no fundo concentra-se na lógica de que se a natureza sozinha conseguia produzir alguns alimentos, algumas fibras, alguma biomassa, porque é que eu tenho que estar a artificializar o modelo? Que foi o que fizemos nos últimos 100 anos, com mobilizações, com aplicações de produtos de síntese. O que viemos fazer foi dizer à natureza que não precisávamos dela. Passámos a usar o solo como um substrato para ter as minhas plantas como suporte e não como um corpo vivo, dinâmico, altamente sensível, que pode ser sujeito a investimentos, pode ser sujeito a distúrbios, que vão fazer com que ela deixe de ter essa capacidade de produzir alimentos. Portanto, aquilo que nós, no fundo, estamos todos a querer é tirar esse custo de cima do agricultor, de artificialmente ir buscar energia aos combustíveis fósseis, aos produtos de síntese, aos produtos químicos e trazê-los para dentro do campo, quando muitas vezes sabemos que, apesar de aumentar as produtividades, apesar de aumentar os rendimentos na produção, os lucros, as margens do negócio baixam ao agricultor. Porquê? Porque a energia sobe mais do que o preço dos produtos que nós vendemos. Nós estamos numa época que nunca houve tanto alimento a tão baixo preço. Portanto, cada vez que eu produzo mais quilos, porque é isso que o agricultor é chamado, produzir muita quantidade de quilos, eu não vou ficar melhor. Porquê? Porque eu, para produzir mais quilos, tenho que gastar cada vez mais energia, fazer mais efeitos colaterais negativos, porque estou a aplicar sais, estou a aplicar produtos químicos, não têm interesse nenhum para o modelo natural, porque eles não vão melhorar a sua estrutura para essas aplicações, e, portanto, o que eu tenho é custos energéticos gigantes, degradação dos ecossistemas, porque muitas vezes exageramos nesses fatores de síntese, e não trazemos rendimento ao agricultor. Portanto, o sistema está falido, como eu costumo dizer, o sistema convencional, ou o sistema que se organizou o mundo agrícola, e isto não é só europeu, porque a gente tem sempre a ideia que a Europa é que está metida aqui numa camisa de 7 varas, por causa da legislação, etc. Não, nós vemos o Brasil a perder dinheiro, muito dinheiro, nós vemos os americanos a perder muito dinheiro, os canadianos, toda a América Latina, e, portanto, mas ao mesmo tempo há oferta de alimento. E isto é um paradoxo muito interessante. Mas, portanto, concentremos no conceito de agricultura para dar rendimento e dar capacidade financeira ao agricultor, e isso atrai os agentes económicos, porque é aqui que se propõe fazer a diferença. Muito bem. Pensando agora nas novas práticas implementadas na Quinta da Chalda, gostava que nos descrevesse aqui rapidamente. Eu sei que são muitas, portanto, se calhar precisávamos de muito mais tempo para ir ao detalhe. Portanto, gostava que nos explicasse um bocadinho essas abordagens e também dar aqui alguma informação sobre os resultados. Ou seja, passado tão pouco tempo, tenho ideia que começou há cerca de um ano e pouco, certo. Ao fim de 1 ano e meio, 2 anos, o que é que se vê? Quais são os impactos dessas novas? A Quinta da Chalda já que tinha começado com as experiências em sementeira direta há cerca de 25 anos, no modelo clássico, convencional, porque tínhamos passado a não mobilizar, a redução de mobilização era muito efetiva, mas as outras práticas mantinham-se, aplicações de sais, aplicações de adubos, aplicações de herbicidas, aplicações de grandes quantidades de produtos de síntese, fez com que as produções fossem mantendo-se a par das produções convencionais, mas sempre com um déficit que dava significativamente para ter as mesmas margens. Portanto, sabendo que havia anos depois melhores e piores, não era tão homogéneo, porque uma das coisas que a agricultura clássica tem é conseguir a homogeneização
da diversidade da parcela e dos danos, portanto, eu consigo homogeneizar mais a diferenciação que eu tenho dentro das parcelas e ao longo dos anos. Nós, com estes modelos mais regenerativos, temos mais variabilidade, porque nem todos os solos são tão saudáveis, nem todos os solos estão tão compactados, e isso tem sido o grande desafio da Quinta da Cholde. Portanto, com essa prática já de perceber que não mexendo no solo, não fazendo distúrbios, havia uns ganhos, havia ganhos económicos, ganhos de logísticas, ganhos de capacidade de fazer umas áreas grandes, porque no meu caso tinha a ver também com escalar o negócio, não é? Poder fazer mais área com os mesmos equipamentos, com as mesmas pessoas. Fomos começando a perceber que não tínhamos capacidade de sair deste limite. Portanto, eu só com mais energia, só com mais adubos, só com mais pesticidas é que eu conseguia produzir mais. Mas não tinha mais rendimento. Eu podia ir aumentando, mas sempre a pôr acréscimos decrescentes. Ou seja, quanto mais energia gastava, eu já não conseguia multiplicar esse efeito, porque tínhamos atingido um patamar. Nós, nos últimos 20 anos, não conseguimos subir muitas produções. Estamos estáveis. Porquê? Porque mesmo com a capacidade da tecnologia, da genética, que nos trouxe muita produção, nós sabíamos que já não conseguíamos acelerar mais o processo, porque ele já estava no máximo. Era como um Fórmula 1 que vai a andar e já não conseguimos acelerar mais, senão ele sai fora. E o que começámos a ver é que estávamos muito dependentes destes sistemas energéticos. E a primeira coisa que fizemos foi tentar perceber que era nos sistemas energéticos, portanto, em toda a energia colocada no sistema, que nós estávamos suscetíveis às crises. E a última foi a grande crise do Covid e a crise pós-Covid e da falta de rendimento, porque houve ali uma subida de preços e uma subida de custos, mas agora os preços desceram e os custos já não desceram. Portanto, cada vez que há uma crise, e basicamente uma crise são sempre normalmente energéticas, o agricultor fica sujeito a ficar nos custos altos e os preços voltam a cair. Portanto, o que nós sabemos é que temos que nos desligar de todas estas formas de energia. E quais são elas? Diesel nos tratores, mobilizações, vai no sentido bom, de fazer distúrbios, sais de síntese, que são comprados e são feitos com muita energia, temos que libertarmos, que a maioria deles vem dos países não liberais, não é? Da Rússia, de países que não são confiáveis e que têm tarifas políticas. Portanto, o preço do adubo hoje já não é fruto de uma procura e de uma oferta, é fruto de uma imposição política, de modelos de políticos que querem intervencionar. E como a Rússia deixou de ter capacidade de intervencionar no gás natural, intervenciona a partir dos fertilizantes. Ainda agora, há pouco tempo, colocou mais uma tarifa de 50 euros no azoto. E por isso, cada vez mais nós temos que nos libertar. Nós fizemos o primeiro processo de libertação energética com as energias renováveis, portanto, hoje somos autossuficientes em energia renovável, deixamos de ser importadores de energia líquida, estamos a ser neutros aos exportadores e agora precisávamos fazer isso no grande fator de produção que eram os adubos, os fertilizantes. E, portanto, este modelo, chama-se o que se chamar, de usar a natureza para reduzir inputs, está a ser um grande desafio e uma grande oportunidade e uma grande esperança. Porque, ao mesmo tempo, eu deixo de degradar tanto o solo, deixo de degenerar tanto o solo e posso construir um modelo que precisa muito menos dos produtos de síntese. E é isso que a Quinta da Cholde está a fazer. No fundo, a desmamar, vamos pôr a coisa assim, dos produtos de síntese, precisando de ter para isso um solo saudável, precisando de ter um solo descompactado, um solo arejado, e tudo isso tem que ser feito em simultâneo. Porque eu, à medida que tenho o solo mais saudável, mais arejado, com menos compactação, eu posso libertá-lo porque tenho a minha microbiologia que entra aqui. E aqui a grande diferença é esta microbiologia que nós normalmente não falamos no modelo clássico. Nós tínhamos deixado abandonado este conceito que o solo vivo, microbiologicamente vivo, era um fator de produção. Para nós hoje isto é realmente o fator de produção. Esta microbiologia que o solo tem vivo, porque já não é só um solo estruturado, arejado, não mobilizado e com as raízes vivas e coberto, é um solo super dinâmico, vivo, onde há uma comunidade gigante de micro-organismos que vão fixar carbono da atmosfera, vão solubilizar fósforo que está retido no solo, vão fixar azoto atmosférico e nós conseguimos fazê-lo no meio dos nossos campos agrícolas intensivos, que nós não podemos deixar de ser intensivos, temos que produzir, conseguimos fazer o processo a partir da microbiologia autóctone ou colocada quando ela está muito degradada e promover que a vida dessa comunidade seja cada vez mais ativa. E aí é o trabalho da Quinta da Cholde, é perceber como, com menores inputs, com menores substâncias de síntese, com menores herbicidas, fungicidas, etc., eu posso deixar a minha comunidade mais ativa
e com menos distúrbios e menos degradada. Porque, no fundo, a atividade agrícola degradava a microbiologia. E é esse que temos que aceitar, que tínhamos estas práticas que se baseavam nesse tipo de práticas que faziam com que a microbiologia não contasse como fator de produção. Hoje, ela é o fator de produção fundamental. Porquê? Porque os outros deixam de ser necessários. E se ela tiver uma capacidade de fazer a resposta sozinha, depois cada modelo vai ter as suas capacidades, as vinhas provavelmente vão ser totalmente deixadas de haver necessidade de aplicar fertilizantes de síntese, os olivais, a floresta, mesmo grande parte das hortícolas, os cereais de grandes produções como o milho ainda vão levar tempo a não necessitar de qualquer um, mas estamos a falar em reduções de 80%, 90%, que estamos a falar em números muito interessantes economicamente. Em princípio, que é o grande objetivo, é que libertar custos é fundamental, principalmente quem produz commodities no mercado aberto, onde as regras são totalmente injustas, porque as matérias ativas que são autorizadas nos outros países não são autorizadas na Europa. E, portanto, nem isso. Portanto, eu se tinha os produtos químicos, já nem os tenho, porque sou a única zona do globo onde tudo foi proibido e deixa-se entrar os produtos de importação. Se essa injustiça vai continuar, e admito que sim, eu vou é tentar me libertar da necessidade destes produtos. E como é que eu o faço? Através do modelo agroecológico, o modelo natural, que vai fazer exatamente aquilo que eu vejo a natureza a fazer. A gente, numa natureza que quando vai visitar uma floresta, não há lá pesticidas, não há lá adubos de síntese, e o sistema funciona de forma equilibrado, que tenta não ser preciso nada disso. E, portanto, é isso que estamos a aprender. É possível imitar a natureza no limite de não precisar de nada, como essa parte mais autóctone que a gente conhece, mais natural, funciona. E nós estamos a conseguir fazer prova disto. E quando me pergunta pelos resultados, aqui a grande pergunta é se eles são económicos, a transição. A maioria dos agricultores tem medo da transição. Sabemos sempre que as transições têm dificuldades. Temos falta de conhecimento, temos falta de prática, temos faltas de maquinaria. Grande parte desta necessidade de reduzir mobilizações, de reduzir aplicações, vive também de algumas práticas diferentes, não é? Nós temos que fazer outro tipo de práticas, mas temos que continuar a semear, a colher, a pulverizar, a inocular, etc. Precisa de equipamento e de conhecimento. E isso talvez seja o fator de produção que está mais em falta. E por isso a importância de, no fundo, este movimento aqui, esta organização da terra, é preciso a academia, nós precisamos de conhecimento, precisamos de saber o que é que se está a passar nestes processos um bocado empíricos que a maioria de nós hoje está a atuar, de forma a que, havendo resultados económicos no curto prazo, porque a grande proposta do regenerativo é pôr o agricultor a ganhar dinheiro na primeira fase, no primeiro ano. Não são propostas para começar a ganhar dinheiro daqui a 20 anos e a sociedade acha que o agricultor está disponível para isso. O agricultor não está, nem pode estar disponível para isso. Portanto, naqueles modelos, muitas vezes, que convidam o agricultor a testar modelos novos que têm um tempo de transição enorme, as pessoas não estão disponíveis para isso, porque as pessoas já estão com rendimentos baixíssimos. Como é que ainda vão propor, agora se eu espero 5 anos, faça aí uns investimentos agrícolas e ambientais, que depois vai ter rendimento? Não vão ter nenhum cliente para esse negócio. Portanto, isto tem muito a ver com rendimentos, tem muito a ver com ganhos e com a capacidade rápida de o fazer, porque é o que o agricultor precisa nesta fase. A forma como descreve esta, digamos, implementação, quase que parece uma coisa simples, fácil de pôr em prática. Gostava só que nos destacasse aqui 2 desafios, quais foram os principais desafios, enunciou aqui alguns desafios técnicos. Gostava também de entender um bocadinho até que ponto é que o fator humano não é aqui também, às vezes, uma limitação. Qual foi o maior bloqueio que sentiu? Grande parte deste modelo requer uma união de conceitos, de ideias, de adesão, que é fundamental. E as equipas são fundamentais para isto. A nossa exploração tem a sorte, ainda estou hoje, de ter uma equipa no terreno. A maioria das empresas agrícolas hoje, de grande dimensão, socorrem-se de prestadores de serviços, de outsourcing de serviços, já não têm as suas equipas. E muitas vezes é aí que começa o problema. A maioria das empresas não tem capacidade de inovação, de investigação, de desenvolvimento, e isso foi a sorte da nossa quinta, se há muitos anos se baseia no seu ADN de investigar, de perceber e de atuar com equipas próprias. Portanto, hoje conseguimos desenvolver esse conceito, mas aquilo que diz, muitas vezes, é também a partir da reação e
da área das pessoas são muito conservadoras, em quase todas as profissões temos isso. Nós, como agricultores, somos extremamente conservadores e quando há alguma capacidade de inovar, começa a haver essa prática nas explorações e isso já não mete medo aos agentes. Na maioria dos casos não há. Há uma receita, há uma prática e vamos tentar manter o modelo assim. E isso é que é o grande drama. E isso fazemos com que, cada vez que uma exploração começa a fazer isto, a primeira coisa que é preciso é que os seus próprios agentes, os seus colaboradores, os seus fornecedores, tenham também essa capacidade de ousar pensar que é possível fazer diferente. E isso talvez seja o maior fator limitante. É a adesão à prática do proprietário, da família, dos colaboradores, dos fornecedores de serviços, porque se algum destes bloqueia o sistema, aquilo vai correr mal. E, portanto, a maioria das pessoas que eu vejo é que não tem essa energia para sair da sua zona de conforto e dizer, não, vamos precisar de mudar porque este modelo está-nos a levar a um beco sem saída. E, por isso, temos muito esta reação de conservação em todos, na própria academia, nas próprias empresas que vendem os serviços e os produtos, são muito conservadoras porque o seu negócio é conhecido, funciona, tem as suas margens e, portanto, todos nós, eu acho que temos que ter também este processo de autoconvencimento e de convencer os nossos pares de que o modelo que está como está não vai levar agricultores com rendimento. E, portanto, é dentro das empresas, é dentro das estruturas que muitas vezes há as maiores reações. Depois, quando o dinheiro aparece, aquilo é um petróleo, é um combustível que funciona muito rapidamente. E o agricultor está à espera disso, que lhe deem sinais claros de que há possibilidades de ganhar dinheiro na sua profissão. Eu penso que é isso que a regenerativa vai ter muito sucesso, porque ela hoje não vive nem de imposições, nem de certificações, são práticas. E a primeira prática que não falámos aqui, que o professor falou nos conceitos, nos 4, nos 5, há um sexto, que é analisar bem o seu contexto. Eu tenho preparação para isso, eu tenho formação, os meus colaboradores estão capazes de abrir-se à inovação, eu posso mandá-los fazer formação, eu tenho capacidade de fazer formação, eu próprio como gestor. Isso é chamada avaliação do contexto da sua exploração. Porque nós, na agricultura clássica, são receitas. E, portanto, nós temos uma receita e todos conseguem multiplicar a receita. Adapta-se, porque ela é copiável. Neste modelo não existe. Cada contexto tem a sua capacidade de fazer a transição. E aí talvez haja mais dificuldades e aí é que é preciso mais extensão, aí é que é preciso empresas que façam formação, que tenham capacidade de trazer isto para a prática, fazerem os agricultores experimentar e termos aquilo que falámos, que é seguro, haver um seguro de rendimentos que quem queira mudar, quem queira ousar mudar, ter uma rede. Porque a PAC é uma rede, mas é uma rede que não dá, como nos Estados Unidos, um rendimento, não dá uma segurança de rendimento. Dá um valor anual que tem que servir de reserva, mas não tem uma rede. E, para mudar, a coisa mais importante seria ter uma capacidade de garantir aos agricultores alguma segurança. Muito bem. Falou aqui muitas vezes de falta de apoio, de acompanhamento. Perguntava ao professor Gottlieb, na sua opinião, que tipo de acompanhamento científico é que este tipo de produtor, de exploração precisa hoje em dia para implementar estas práticas e vai precisar no futuro para dar continuidade a estas práticas? Quais são os aspectos fundamentais que nós devemos apoiar, onde a academia deve investir no futuro, de forma a dar resposta a estas preocupações? Eu acho que o conhecimento à volta da agricultura de conservação, da agricultura regenerativa, já são bastante conhecidos e experimentados na prática. Agora, o que se falou muito na utilização de produtos biológicos a ajudar, portanto, a própria natureza ou recuperar os agroecossistemas, portanto, no sentido de reduzir os inputs externos. Portanto, aí, sem dúvida, há uma grande falta ainda de investigação nesta área da utilização de produtos biológicos, de bioestimulantes. É um mundo ainda muito, muito desconhecido. E como foi referido, portanto, há muitas propostas nesse sentido, mas essas propostas ainda não são validadas. Portanto, muitas vezes é por conta de quem
faz a experimentação, quem compra esses produtos vai depois perceber se funcionam ou não. Aí, se houvesse uma ajuda por parte da academia, da investigação, neste sentido, para os utilizadores, os agricultores, terem depois uma ajuda na sua decisão, seria fundamental. Porque todos os outros conhecimentos necessários, como minimizar a perturbação do solo, como as culturas que existem, também hoje em dia, e também houve um desenvolvimento enorme no que diz respeito às culturas de cobertura, que hoje em dia são recomendados para determinados fins, seja para o combate a doenças, para ajudar, portanto, a introdução de azoto, portanto, no sistema, até para combater pragas e doenças, é fundamental, e aí ainda há também um caminho por fazer, embora já haja hoje em dia conhecimento bastante elaborado na ajuda das culturas de cobertura, culturas auxiliares, também conhecidos como service crops, portanto, são culturas de serviço que prestam mais serviço para além da própria biomassa, portanto, fazem muito mais do que a introdução adicional de carbono no sistema. Portanto, esta parte das culturas de cobertura, de produtos biológicos estimulantes, portanto, aí acho que a academia, a investigação pode ajudar muito no aperfeiçoamento da agricultura, quer de conservação, quer regenerativa. Mas queria voltar ainda a frisar um aspecto que também já foram mencionados vários outros sistemas, abordagens agrícolas, que, portanto, são todas elas bem-vindas, mas temos que sempre voltar aos princípios. E a quem até defenda ou diga que a agricultura regenerativa é uma evolução da agricultura de conservação. Eu não diria que seja uma evolução. A agricultura de conservação é o fundamento da agricultura regenerativa. E também ia até mais longe, diria que a agricultura regenerativa, ou qualquer tipo de agricultura regenerativa, só pode ser regenerativa se tiver como base os três princípios fundamentais dessa agricultura de conservação. Obviamente, o engenheiro João Coimbra falou num sexto elemento, que é a especificidade do local. Certo, essa especificidade do contexto é importante, mas não pode ser depois uma porta de saída para cada um definir a sua agricultura regenerativa, porque isto é um bocado perigoso. E eu sei que existem movimentos que querem englobar tudo que é percebido como regenerativo nessa agricultura regenerativa, mas não é. Porque eu, infelizmente, tenho que dizer que não é qualquer tipo de agricultura, por exemplo, em modo de produção biológico, seja regenerativa, mas normalmente é percebido assim, que é a agricultura sintrópica, a agroecologia, a permacultura, tudo é regenerativo, mas não é. Porque também já se falou, a agricultura regenerativa imita a natureza. E na natureza nós não temos perturbação do solo mecânica, temos uma grande diversidade de espécies sobre o terreno e temos o solo sempre coberto. E sim, se esses três princípios forem garantidos, aí sim, a partir daí podemos falar em agricultura regenerativa. Eu gostava claramente de deixar esse ponto dito, porque muitas vezes é mesmo considerado regenerativo tudo e mais alguma coisa, mas no fundo não é. Porque regenerativo tem que ter esses três princípios.
É o fundamento. E se falta um destes 3 princípios, o sistema cai. Na sua opinião, acha que há um uso abusivo do termo regenerativo, quase um bocadinho como argumento de marketing para ganhar aqui a confiança do consumidor e talvez não na área das commodities, na área do milho, mas noutras áreas onde temos produtos mais com valor acrescido? Acha que isso pode ser uma tendência no futuro, usarmos aqui esta bandeira da agricultura regenerativa como forma de marketing? Pronto, há quem até vai mais longe e diga que esse conceito é utilizado para fins de greenwashing. Eu não quero chegar a esse ponto, mas que é uma estratégia de marketing, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, hoje todas as grandes marcas internacionais, não vale a pena dizer nomes, todos conhecemos essas marcas, utilizam e têm nas suas bandeiras a agricultura regenerativa como um objetivo fundamental. E, portanto, até querem fomentar a agricultura regenerativa. Não tenho nada contra que utilizem esse termo, mas têm que garantir que existem estes 3 princípios e a aplicação destes 3 princípios da melhor forma possível. Obviamente, estamos a falar aí da especificidade do contexto, certo, mas não podemos depois dizer nós temos estas condições, aí não podemos aplicar um desses 3 princípios. Não, temos que... E, nesse sentido, até nós estamos a tentar desenvolver um conceito à semelhança do... Pronto, hoje em dia utilizamos muito esse termo, o Technology Readiness Level. Portanto, aí até estamos a tentar desenvolver um conceito que é o Regenerative Readiness Level. Portanto, seria um conceito e um indicador composto, aliás, um índice composto por 7 indicadores diferentes que nos dão uma ideia sobre o nível que uma exploração agrícola, por exemplo, já atingiu em termos da sua capacidade regenerativa. Mas tentando sempre, e valorizamos nesse RRL, Regenerative Readiness Level, portanto, os 7 indicadores têm uma ponderação diferente. A valorização desses 3 grandes princípios da perturbação mínima do solo, a cobertura permanente e a diversidade das espécies sobre o terreno, esses 3 indicadores têm uma maior valorização do que os outros, têm um peso maior. Mas estamos a tentar desenvolver este conceito do Regenerative Readiness Level. Mudando aqui um bocadinho de assunto, ou no seguimento, um bocadinho do que temos vindo a conversar, portanto, já percebemos que existe alguma vontade de mudar, já temos aqui algum apoio. Não falámos ainda de um aspecto que também contribui para esta mudança, que são as políticas públicas. Gostava, Gottlieb, que me explicasse um bocadinho, na sua opinião, como é que as decisões, as orientações europeias e nacionais acabam por ajudar ou não nesta transição para um modelo mais regenerativo, de conservação, ou qualquer um dos termos que já usamos. Acha que há um apoio? Temos políticas pensadas nesse sentido, ou vamos ter também que atuar junto dos decisores e junto das políticas públicas? A nível da União Europeia, portanto, todos sabemos que foi lançado há uns poucos anos atrás a Missão Solo. Portanto, já foi um certo reconhecimento da importância do solo não só para a produção agrícola, mas também para todos os outros
serviços ecossistémicos que um solo saudável e uma agricultura sustentável consegue fornecer. O que foi já dito também pelo engenheiro João Coimbra, o problema é a parte da transição. A parte da transição, porque esta transição custa em termos de conhecimento, custa em termos de investimento, porque há também algum investimento inicial necessário, e aí, certamente, as políticas agrícolas poderiam entrar e ajudar a quem queira mudar o sistema, portanto, facilitar e cobrir, de certa forma, o risco, porque é sempre um risco esta mudança, porque a agricultura convencional faz-se há milénios quase. É aplicar a receita, mais ou menos com uma pequena alteração ou não, mas é uma receita conhecida. Agora, se nós mudarmos o sistema drasticamente, portanto, nós cometemos erros, temos que aprender. E essa insegurança, esse risco, deveria, de certa forma, ser, portanto, não digo coberto, mas hoje em dia a União e a Política Agrícola Comum gasta tanto dinheiro no apoio da agricultura. Eu acho que se estiver mesmo interessado nesta transição para uma agricultura regenerativa, de conservação, seja o que for, portanto, aí acho que deveria haver muito mais incentivos nesta transição. Não, e muitas vezes eu digo isso e não digo isso muitas vezes em frente dos agricultores, mas aqui, no caso do engenheiro João Coimbra, atrevo-me a dizer isso. Muitas vezes nós, na Europa, não estamos mais avançados nesta adoção da agricultura de conservação regenerativa, porque a política agrícola comum, através das ajudas à agricultura, portanto, os agricultores ainda se encontram numa certa zona de conforto, enquanto noutras regiões do mundo, nomeadamente na América do Sul, portanto, aí não há esta zona de conforto. Portanto, aí os preços de mercado, os desastres naturais, eventos drásticos de erosão, portanto, forçaram os agricultores a procurar alternativas. E essa alternativa foi a agricultura de conservação. Portanto, a redução drástica dos custos de produção, a melhoria do solo, a proteção do solo contra a erosão, um aumento da matéria orgânica, que por sua vez depois ajuda na redução de adubos de síntese, e tudo isto, portanto, ajudou noutras regiões do mundo, aliás, não ajudou, forçou noutras regiões do mundo a adoção destas práticas, que são conhecidas como uma situação, muitas vezes até chamada win-win. Portanto, são práticas que têm não só aspectos positivos a nível ecológico, ambiental, mas também a nível económico. E isso ajudou, nestas regiões, a uma forte adoção. Não é por acaso que, a nível mundial, nós temos hoje uma adoção da agricultura de conservação em 17% da superfície agrícola útil, corresponde a 220 milhões de hectares, mas a Europa, infelizmente, continua a ser um continente em vias de desenvolvimento nesta matéria. E aí se esta percepção destes benefícios todos entrasse, portanto, nos corredores dos legisladores a nível europeu, eu tenho esperança que houvesse alguma reflexão, melhor reflexão e uma iniciativa em mudar o sistema de apoiar este sistema de agricultura regenerativa. Engenheiro João Coimbra,
esta transição faz-se com apoios ou com, digamos, um papel ativo das associações, com, digamos, grupos de trabalho, com a sociedade civil a quase pedir, por favor, façam esta transição? Nós vamos assistir a duas grandes pressões. Uma é a pressão dos compradores, ou seja, nós já temos cadeias de abastecimento, portanto, grandes cadeias de supermercados, a perceberem que, a partir deste tipo de práticas, vão ter uns alimentos de melhor qualidade. E, portanto, como sabemos, as grandes cadeias precisam de alimentos bons e baratos. E quando eles conseguem fomentar e pedir aos seus produtores que façam essa transição, sabem que vão para ter melhores resultados, os seus agricultores podem receber preços mais baixos porque aguentam, porque vão ter menos custos, e isso também é assim que se faz a formação dos preços. Aquilo que eu vejo também em termos da Europa e daquilo que se pede na reforma das políticas, nós, como sabemos, temos reformas de 7 em 7 anos, habitualmente dos planos da PAC. O que pedimos é que não se faça o mesmo que foi feito nesta última grande reforma, da chamada do Farm to Fork, do prado ao prato, que no fundo foi uma imposição. Bruxelas impôs 25% da sua área em regime biológico. Não faz qualquer sentido impor um sistema que ele próprio, por si só, não é de conservação, não resolve todos os problemas dos nossos solos. E, portanto, foi estragar um negócio porque obrigou os seus ativos, sem quererem, a mudar o regime, encharcou o mercado de produtos biológicos, fazendo-lhe baixar o preço, deixaram de ser nichos de mercado para os produtores que muito bem tinham encontrado ali um nicho de negócios, e foi condicionar também as ajudas. O grande problema de Bruxelas é sempre querer fazer uma ajuda igual desde a Dinamarca até ao Chipre. E este contexto, que nós sabemos que mal ou bem é muito fundamental, esta especificidade, faz com que depois as políticas públicas generalistas feitas para 500 milhões de consumidores e uns milhões de agricultores, ela não funciona, porque ela é imposta de cima para baixo. Aquilo que eu gosto no modelo regenerativo é que ele está a ser um modelo o mais de baixo para cima. Ele está a aparecer da profundeza do campo, dos limites das pessoas que não têm acesso nem a ajudas, nem a apoios, não há qualquer estímulo do mercado, porque sabemos que estamos a vender os produtos ao mais breve preço de sempre. Como eu há pouco disse, estamos na maior oferta possível de produtos ao mais baixo preço da história. Portanto, aquilo que ele está à procura é de salvar, no fundo, a sua capacidade ainda de ter algum rendimento. E por isso não foi imposto. O que eu gostava que as políticas públicas fizessem é olhassem para este movimento e dissessem o que é que este movimento precisa, que a gente possa ajudar para que ele continue a fazer o seu caminho, mas que não lhes dê limitações, que não lhes dê grandes funis administrativos, que faz com que... E até posso contar o caso da Associação Europeia que se está a formar neste movimento, que propõe 3 coisas muito simples. Desburocratizar completamente a PAC, vendo que o serviço de ecossistema que o agricultor faça seria medido pela capacidade de aumentar a matéria orgânica e a biomassa permanecer viva. Obedecíamos estes 3 princípios, um solo coberto, sempre com vegetação viva, criando biomassa e aumentando a matéria orgânica. Isto seria feito por medições de satélite e fazíamos um benchmarking conforme as regiões. Cada agricultor que conseguisse ultrapassar a média da sua região em termos de criação de biomassa, em termos de manter o solo coberto com raízes vivas o ano todo, tinha um prémio. Os outros que não consigam ou que sejam abaixo da média não podem ter o mesmo apoio. E isto desburocratizava e simplificava a PAC como aquilo que se tem vindo a dizer, que é agora é que vai ser a simplificação da PAC. E temos 600, 700 regulamentos, leis, decretos, que fazem com que a PAC seja um inferno burocrático, onde metade do dinheiro fica pelo caminho para se controlar, para ver se o agricultor enganou, considera-se o agricultor sempre um ladrão ou um malandro que está a tentar destruir todo o sistema e não se aproveita as vantagens deste modelo. Portanto, este modelo regenerativo também é uma grande oportunidade para o modelo político, para as decisões de Bruxelas, aproveitarem aquilo que está a ser feito, simplificar e deixarem o agricultor com proteção. Vamos também fazer um modelo de seguros como tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não apoiam o agricultor todos os anos igual. Se o rendimento do mercado baixa, o apoio aumenta. Se o mercado está saudável, o apoio diminui. Eu, como agricultor, prefiro um modelo desses,
um modelo que me dê segurança. Porque aquilo, como já vimos, o agricultor tem que arriscar para mudar, tem que fazer a transição e o agricultor que está depauperado, que está em pré-falência, não está sujeito ao risco, não quer aplicar riscos desmesurados numa altura que ele já não pode suportar. Portanto, é essa rede de segurança que a PAC sempre deu aos seus agricultores, e é verdade, eu sou daqueles que consideram que a PAC fez um bom trabalho na Europa, para já tirou a Europa da fome, conseguiu hoje abastecer a Europa, mas fê-la de forma muito transversal, muito burocrática, muito agarrada a grandes regulamentos que depois não servem na maior parte dos casos. E, portanto, passa a ser uma espécie de um mínimo denominador comum que não serve a ninguém. Portanto, dar liberdade aos agentes, dar liberdade aos agricultores, para que eles façam a sua própria transição com algum apoio e com objetivos claros e simples. E mais claro e mais simples do que o aumento da matéria orgânica e manter o solo coberto, não há coisas mais simples. Ainda por cima hoje com os satélites que com a qualidade temos, nem há o perigo de haver enganos, nem greenwashings, nem se vamos enganar o sistema ou não com agriculturas e com selos biológicos e disto ou daquilo. Vamos fazer coisas simples, porque são coisas simples que podem fazer com que o agricultor não tenha medo também de mudar. E também tenha confiança que não vão abandonar que as tais fronteiras abertas a entrar comida barata de todo o mundo, com as regras mais incríveis, sem qualquer tipo de cuidado ambiental. E, portanto, a Europa, como bom aluno, também tem que dar a chance aos seus agricultores de fazerem esta mudança e poder-los dar esperança de que a PAC tem que ser sempre um auxílio e não um entrave para a inovação, para o desenvolvimento, para novas práticas e não deixar o agricultor sempre agarrado à receita ancestral, que sabemos que o resultado não vai ser melhor do que o que está a ser até agora. E gasta-se uma fortuna, sabendo que agora o orçamento vai ter que ser dividido para a defesa, não vamos poder contar com muito dinheiro da PAC. E é isso que estamos já a assistir, é cortes permitidos para o modelo da PAC. E, portanto, esse que ainda vai ficar, que seja para mudar o modelo produtivo, para fazer a verdadeira defesa do solo, do ambiente, do ecossistema. E, principalmente, o ecossistema é ter agricultores saudáveis financeiramente, para ocuparem o território e estarem a fazer o serviço do ecossistema. Porque se não tivermos esses agricultores, não há apoios regenerativos em lado nenhum que faça voltar os agricultores para o território. E é essa que é a grande vantagem, porque o modelo regenerativo não visa só a produção, visa regenerar as sociedades, visa regenerar as aldeias, visa regenerar a forma como se olha hoje para o território e para o interior, de forma a que seja a economia toda ela a ser regenerada num modelo que seja mais justo, seja mais equitativo e que promova desenvolvimento económico do interior, que é isso que sabemos que os Estados, que são hoje Estados desenvolvidos, não podem aceitar um Estado a duas velocidades, onde temos todo o litoral ocupado com a população e temos um território deixado à sua sorte, abandonado, a herder todos os verões, com uma aflição para quem lá vive. Portanto, esta oportunidade é grande, é única e, portanto, temos que a aproveitar e a política é feita para isso. E, portanto, temos que ter coragem nos políticos que nos governam de saber que há aqui uma oportunidade, que o sistema, como foi conduzido até agora, tem limitações e está a gerar muita pobreza no interior e abandono e, portanto, é aqui também uma forma de esperança para quem nos vem tentar ajudar com a política agrícola. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. E, para fechar, gostava de ter a vossa... E vou colocar uma pergunta comum aos dois em relação a esta reflexão que tivemos aqui hoje. Acham que estas novas práticas, esta nova filosofia, a agricultura regenerativa pode voltar a motivar jovens agricultores? Estamos aqui no ISA, onde formamos agrónomos, no entanto sabemos que o setor está envelhecido, há cada vez mais dificuldade em motivar jovens a irem para estas profissões. Acham que conseguimos, com esta nova visão da agricultura, falou-se também há pouco da opinião pública, a opinião que às vezes as populações que vivem nas cidades têm, a visão que têm em relação aos agricultores, que não é sempre assim muito positiva. Acha que há aqui abertura para mudar essa visão e motivar os jovens a irem novamente para esse setor? Começava pelo professor Gottlieb. Eu acho que sim, porque não são conceitos novos, mas sabemos que a aplicação desses princípios da agricultura regenerativa ou de conservação colocam desafios novos. Estes desafios novos, ao fim e ao cabo, deveriam ser um chamariz para pessoas que se formam na área da agricultura, da agronomia,
até de outros ramos das ciências da natureza. Eu acho que também até da biologia, falou-se muito na utilização de produtos biológicos, de produtos que ajudem a reduzir os insumos externos na agricultura. Eu acho que há um campo enorme de atividade que é preciso para desenvolver este tipo de agricultura e, por isso, acho que quem quiser, de facto, encontrar um campo interessante e com futuro, portanto, eu acho que esse tipo de agricultura, muito mais do que o convencional, é um campo fértil para atrair jovens estudantes e que, pronto, desta área, e acho que é preciso produzir, isso sabemos, todos precisamos de comer e hoje em dia, de facto, há oportunidades enormes e não é por acaso que os estudantes que saem como agrónomos, portanto, têm quase emprego garantido e, neste sentido, apelo a todos eles, pronto, para procurarem essas novas tecnologias, os novos desafios destas práticas, para se formarem e para arranjar depois oportunidades de emprego. Engenheiro, com este Eu caminho que... aproveitava a liberdade que me deixaram também falar aqui nesta Casa do Conhecimento e do Ensino, que o grande desafio também se passa não só ao nível dos agricultores, mas também da academia. Eu acho que nós temos de ter a coragem de dizer que os nossos currículos estão desatualizados. Temos de ter a coragem de perceber porque é que as nossas vagas estão vazias. Metade das escolas hoje não tiveram alunos para preencher as vagas que foram abertas. É sinal que a economia também está à procura de outras coisas. E, portanto, não vamos também, como na agricultura, como nas práticas agrícolas, insistir que o erro está do lado da procura. Não, se calhar é do lado da oferta. É os currículos que temos. Não podemos deixar currículos tantos anos sem serem inovados, sem serem introduzidas novas classes de conhecimento. Hoje um agrónomo não pode ser o agrónomo dos anos 80, como eu estudei. Tem que ser um agrónomo multidisciplinar, cada vez mais aberto a outras disciplinas, outros conhecimentos. Temos que fazer mestrados triplos, quádruplos de outros conhecimentos e não este conceito clássico onde eu estou dentro das minhas fronteiras e a partir dali não é comigo. Eu hoje, quando faço a admissão de funcionários, de colaboradores, eu já não posso ter o agrónomo clássico. Eu tenho que dizer, como o professor disse, eu tenho que ter conhecimentos na área da ecologia, da biologia, das estatísticas, da análise de dados e eu não vejo isso. Eu não vejo essa mudança como eu não vejo a mudança nos agricultores. Porquê? Porque também se tenta esticar ao máximo a perduração dos currículos e a economia está a acelerar a um ritmo que nós nunca vimos. Portanto, nós não vamos dizer que a agronomia, a base da agronomia está mudada. Não vamos mudar os conceitos, eles existem e estão muito seguros e eles sempre foram dados nesta casa. O meu problema, muitas vezes, é manter grande parte dos acessórios que dá para uma formação académica superior, não dar mais oportunidade de introduzir matérias hoje alternativas. E aí sim, deixar o aluno, quando entra dentro de uma casa, poder ele escolher o seu currículo, poder ele escolher as suas áreas, poder ir trabalhar como está a ser feito, e eu recebo muitos alunos desta casa como estagiários, eles saem de lá a pedir mais informação, mais conhecimento, mais ideias, e não deixar os currículos depois estáticos durante anos e anos e anos. Porque também sei que a legislação assim não o permite. Dar mais liberdade aos conselhos das empresas, das universidades, que podem ser eles uma oferta muito mais aberta, abrangente e não tão regulamentada como ela hoje. E por isso, se nós não conseguimos fazer também essa transição, vamos cair no mesmo erro dos agricultores, que é esticar um problema mais anos e vamos depois assistir às escolas a encerrar forçosamente porque não vão ter procura. E isso não é aceitável. Por isso, acho que temos que ter capacidade de inovação também na academia. E essa é fundamental. Não só para tornar mais atrativa aos alunos, mas principalmente às empresas quererem esses alunos que saem dessas faculdades, dessas universidades. Porque é a partir daí que o currículo devia ser formado. O que é que eu preciso hoje? Quais são as valências que eu preciso de quem sai daqui formado? E isso é que tem que ser atendido. Se hoje a agricultura clássica está a mudar também, o currículo não pode ser o mesmo. As pessoas não podem sair com as mesmas
Claro que há a parte académica, a parte básica, a parte propedêutica, que não temos dúvidas que tem que ser forte e exigente. Agora, todas estas partes, estas combinações de tecnologias, de conhecimentos e saberes, são uma grande oportunidade também para todos fazermos uma regeneração também do modelo académico. Também podemos dar este termo a um modelo regenerativo de ensino. Por que não fazer isso numa academia? Por que não fazer isso num conjunto de professores que têm que também mudar as suas práticas de ensinar, se calhar com processos novos, que também nós estamos a fazê-lo no campo. E muitas vezes é difícil, cometemos erros, gastamos mais energia, temos mais insucesso, e se calhar também a academia tem que fazer esse percurso, e está a fazê-lo, acho eu, porque também não estamos a ser injustos se calhar não estávamos aqui, porque ainda por cima nós temos com esta casa um imenso trabalho de campo que tem vindo, nasceu desta parceria do conhecimento. E, portanto, há é que acelerar esses processos e não ter medo deles, não ter medo dos erros que eles podem cometer, dos insucessos que podemos ter, porque isso é fundamental para darmos então a tal atratividade para as novas juventudes, porque tem que ser uma atratividade muito superior, porque em pleno emprego, junto à costa litoral, nós não vamos ter ferramentas muito fáceis de atrair para o interior. Por isso, vamos ter que ter muitas ideias, muita imaginação para tornar este negócio extremamente atrativo para conseguir vencer a comodidade que é viver no litoral. E sabemos o desequilíbrio que o nosso setor agrícola tem, que hoje mesmo muitas das pessoas formadas nesta casa ficam a trabalhar no litoral. E por isso é um desafio enorme a proposta é esta, um ensino regenerativo também para a academia e para a agricultura e para a agronomia. Fica a nota e acho que falar com a Adrice acho que vamos todos refletir nesse sentido. Chegamos ao fim da nossa conversa. Agradeço mais uma vez a vossa participação. Acho que conseguimos aqui, de uma forma muito sintética, entender um bocadinho o que é este novo conceito, entender que, afinal, isto na prática, por vezes, não é assim tão simples como parece, e ficámos com uma nota positiva aqui no fim, à esperança. Portanto, vamos todos a pensar mangas. Lá em casa ficamos por aqui hoje. Obviamente vamos ter mais debates na continuação deste ciclo de debates de Terra Viva. Acompanhem as nossas redes sociais, onde podem ter toda a informação acerca destes debates e não só. Toda a vida, todas as atividades do Terra estão, obviamente, em constante atualização nas nossas redes sociais. Portanto, espero que assistam a alguns destes debates. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde.